Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. Esse episódio tem um oferecimento e um patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. E lá a gente encontra o quê, Duda? Muitas coisas, né? Terapia infantil, adolescente, adulto, casais, idosos. Orientação profissional. Isso, neuroavaliação, avaliação para cirurgia bariátrica, para vasectomia. E muito mais. E muito mais. Precisou? Se você precisar, nos procure. É isso aí. E hoje nós temos uma convidada muito especial. De um assunto muito interessante que particularmente eu não sabia que nem que existia. E você? Eu sabia que existia. Eu não. Mas não sabia que existia profissional aqui. Aqui, né? É. Então, nós vamos falar com a Lidaiana Catão, que ela é uma fisioterapeuta pediátrica e ela vai falar sobre assimetria craniana. Gente, uma luta para eu acertar falar tudo isso, vocês não têm ideia. E ela conseguiu. E eu consegui. Lidaiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, meninas. E vamos entender o que é isso, como que a assimetria craniana entrou na tua vida, né? Explicar pra gente, porque hoje, assim, como eu disse, né? Eu não sei nada e fui curiosa mesmo, te achei e falei assim, vamos chamar ela pra entender como é que funciona. E principalmente aqui em Campina Grande, né? Que eu acho que você é a única aqui, né? Que Isso. trabalha. Quando eu terminei, né? Eu terminei na UEPB. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, estou fazendo osteopatia, então osteopatia é uma especialidade do fisioterapeuta, são mais 5 anos de formação. Então, o meu instituto é o IDOT, fica lá em João Pessoa, mas a sede é lá em Presidente Prudente. Então, são uma formação de 5 anos, para depois a gente fazer uma subespecialização, que é em pediatria, que serão mais 2 anos. Então, já estou na metade do caminho. Né? Então, já fiz outras especialidades, né? Outras especializações, na verdade, no ramo de pediatria, para depois conseguir entrar nessa área mais específica, que é a assimetria craniana. Então, a assimetria em si caiu no meu colo, né, de bandeja, porque foi em meados de 2020, assim que eu terminei a universidade. Então, eu já trabalhava, né, eu trabalhava em UTI, então trabalhava em hospital. Então, peguei essa parte bem complicada, né, que a gente viveu, de vários pacientes graves e pegou também a minha gestação. Então, a minha filha, Luna, ela tá com 3 anos, vai fazer 4 agora. Então, eu precisava me capacitar ainda mais, porque eu ficava, eita, e se eu não conseguir levar ela para as consultas de puericultura com o pediatra que a gente escolheu? Então, como é que vai ser nesse meio, né, que a gente vivia? Então, eu comecei a estudar mais e mais, e acabei que encontrei falando sobre a assimetria craniana, e depois descobri que era um fisioterapeuta que tratava esse tipo de deformidade do crânio. Então, assim, eu saí da faculdade, eu tinha ouvido, sim, falar, né, na universidade, por uma professora específica, né, maravilhosa, a professora Eliane Nobre, que ela é referência em pediatria hoje aqui no Nordeste. E a gente não tinha, né, pacientes de pediatria nessa parte de assimetria craniana na universidade. Então, assim que eu comecei a fazer alguns cursos sobre assimetria, estudando artigos e tudo mais sobre esse tipo de paciente, então acabou que, coincidentemente, né, o mundo dando voltas, um dos meus primeiros pacientes foi o neto dessa minha professora. Então, assim, foi um prazer gigante, assim, né, trabalhar para a família dela, né, então poder passar um pouquinho de tudo que eu aprendi com ela. Então, assim, ela que foi e é, né, muito referência ainda pra mim, e tratar o neto dela, então, assim, foi de uma responsabilidade também gigante, né, com certeza. E o que é essa assimetria craniana? O que é? Ela tem algo que causa? Né? Tá, as assimetrias cranianas, elas são deformidades no crânio do bebê, e existem alguns motivos, né, pode ser por um fator gestacional, então, uma mulher que tenha um corpinho mais estreito, uma cintura mais fina, que um bebê seja grande. Então, a gente tem alguns pontos que podem ser causadores da assimetria. Então, bebês, homens, por serem maiores e mais pesados. Então, baixo líquido amniótico. Então, por algum motivo na gestação, essa mulher começou a perder mais líquido amniótico. Então, essa pressão intrauterina aumenta. E aí, pode ser que já esteja se desenvolvendo algum tipo de assimetria nesse bebê. Então, é uma assimetria de calota craniana. Então, algum bebê também que movimentava muito no começo da gestação e foi chegando mais no finalzinho e ele encaixou.
ou ele era pélvico demais. Então, o movimento do feto dentro do útero faz com que todo o corpinho e todos os ossos eles vão se desenvolvendo de forma igual. A partir do momento que esse bebê ele tem alguma pressão maior em alguma lateralidade da cabecinha, isso também pode se constituir uma formação, uma má formação. Então, existem alguns bebês que têm uma má formação intrauterina e pós-uterina. O pós-uterina é o que a gente mais recebe hoje em dia, que são as assimetrias posicionais. Então, o posicionamento exacerbado em uma mesma posição acaba que vai deformando essa cabecinha, porque as fontanelas, as famosas moleiras, elas são muito molinhas e o crânio do bebê é muito molinho. Então, se a gente deixa ele muito tempo na mesma postura, acaba que vai deformando. E no caso de ser intracraniana, tem alguma intervenção? Intrauterina. Intracraniana. E eu, assim, fazendo que eu tô entendendo tudo. É isso mesmo. De ser intrauterina. No caso dessa formação, já ser percebido intrauterino. Tem. Tem. Já tem alguma intervenção? Já. Aqui em Campina, né, depois que eu comecei a trabalhar e que o assunto começou a rolar mais, então, entre o meio médico, entre os ultrassonografistas, hoje alguns ultrassonografistas eles já conseguem identificar alguma má formação por causa das medidas do próprio crânio. Então, eles fazem as medidas do crânio do feto e eles vão acompanhando. Então, hoje eu também recebo gestantes que já marcam a consulta para quando o bebê nascer. Porque a ultrassonografista que fez o exame disse que ele tem grandes chances de ter alguma assimetria. Existem prevenções? Existem. Existem alguns bebês que realmente não tem como não nascerem com assimetria. É associado muito a um bebê que tem um torcicolo congênito, por exemplo, que é uma deformidade, né, é um abaulamento da musculatura do pescoço, que gera maior tensão nessa musculatura e faz com que o bebezinho ele fique sempre inclinado para o mesmo lado. E aí, se ele já está inclinado com o pescoço para o mesmo lado, na barriga, então, possivelmente, quando ele nascer com um torcicolo congênito diagnosticado pelo pediatra na sala de parto, possivelmente ele vai ter associado também uma assimetria craniana. Esses pontos, a gente consegue também minimizar as chances de que essa gestante, ela venha a ter um bebezinho que tem assimetria craniana, que é fazendo exercício físico. Então, precisa fazer um acompanhamento com uma ginecologista, precisa, sim, fazer um acompanhamento com um personal, né, ou que mesmo que não consiga fazer com personal, mas que esteja ativa. Então, uma boa alimentação, caminhadas, exercícios físicos, para que essa mãe e para que esse bebê esteja sempre em movimento. Tá vendo a atividade física? Até pra isso. Até pra isso. É tudo, né? É tudo. Menina. E aí, meu bebê nasceu, como é que eu sei que ele tem alguma deformidade, que alguma coisa não tá legal? Qual é a primeira característica, assim, que eu bato o olho e falo, eita. Tá, essa é a pergunta que eu mais recebo no consultório também, né? Ou no Instagram. Por quê? Às vezes os bebês, eles... O olhar da mãe, às vezes, nem sempre é suficiente para conseguir ver algo. Então, vai nas consultas de puericultura, o pediatra vai lá, mede a cabecinha e verifica também se tem algum tipo de deformidade. E, às vezes, esse pediatra, ele já encaminha para a consulta. Outras famílias, na verdade, também conseguem identificar em casa. Então, é importante que a postura correta do bebê dormir é de decúbito ventral. Ele precisa dormir de barriguinha para cima, que é para evitar a morte súbita, certo? Mas, durante o dia, com supervisão dos pais, esse bebê ele pode ir trocando a postura. Então, se ele dorme apenas de barriga para cima, ele pode, sim, causar uma assimetria na parte mais posterior. Se ele dorme só do lado direito ou só do lado esquerdo, ele vai deformar ou o lado direito ou o lado esquerdo. Então, é aquela história, nem muito, nem mais, nem 8, nem 80. Então, a gente precisa ir reposicionando esse bebê. Então, o principal ponto é aquele bebê que ele é viciado. Então, uma família que chega, meu bebê, ele só olha para o lado direito. Então, ele só dorme olhando para o lado direito. Ele só dorme olhando para essa porta. Então, possivelmente, esse lado da cabecinha dele vai estar começando a aparecer um achatamento. Então, as famílias, eles conseguem diagnosticar com mais precisão e mais cedo quando eles olham muito o bebezinho, principalmente depois do banho. Então, o bebezinho que é mais cabeludo, então tem muito cabelo, ele precisa, na hora dos banhos, ser avaliado. Então, a mãe, dando banho, já fica olhando a cabecinha, olhando a assimetria. Então, ninguém é 100% perfeito. Até porque, né? Então, a gente tem um valor, uma porcentagem
que a gente consegue dizer, não, é assimétrico, mas que não é ortopédico e que não é funcional, que é o que a gente trata. Então, as famílias, elas precisam ficar observando seus bebês, principalmente na hora do banho, e ver se ele tem alguma preferência. Bebê, ele não tem preferência, nem de rolar para o lado, nem de mexer mais uma mão, nem de olhar para mais um lado ou dormir do mesmo lado. Então, bebês, eles não têm preferência. Se o bebê tem preferência, alguma coisa tem errado. E no caso de não ser percebido cedo, quais são as consequências disso? Os bebês que têm assimetrias que não são tratadas, né, então viram adultos que não tiveram tratamento com assimetria craniana, eles podem ter mordida cruzada, problemas de DTM, enxaqueca crônica, problemas de escoliose, problemas de estrabismo, miopia, astigmatismo, otite de repetição, atraso no desenvolvimento motor, que é o que a gente consegue ver muito. Então, meu bebezinho já era para estar sentado para começar a introdução alimentar. Ele não começou ainda, porque o pediatra não liberou, porque ele não senta. E ele não rola ainda, então é considerado um atraso de desenvolvimento motor e a gente consegue ver, de acordo com a literatura científica, que sim tem relação do atraso do desenvolvimento motor. Então, se aquele bebê ele tem atraso de desenvolvimento motor, ele tem grandes chances de ter atraso de desenvolvimento da fala também. Então, cada área do cérebro é responsável por uma função. Então, se aquela área ela está um pouco mais achatada ou está com uma conexão menor, então, consequentemente, aquela área também vai ser afetada. Então, rege muito sobre isso, as consequências de vários adultos que a gente vê hoje, que têm assimetria craniana, mas que não foram tratados. Deixando claro que nem todo mundo que tem miopia, otite, né? Senão todo mundo vai dizer assim, eita, eu já ia dizer, eu tenho assimetria craniana. Claro que as outras repercussões também acontecem com o decorrer da vida. Então, a formação óssea vai sendo construída ao longo do tempo. Então, essas estruturas, elas podem sim ser modificadas. Então, um otite ou um estrabismo, uma miopia, hoje não significa que exatamente foi um bebê que não foi tratado. Pode ter relação? Pode. Mas não necessariamente é aquela história do prego batido, ponta virada. É uma possibilidade. Mas os estudos hoje estão bem consistentes. Estão bem consistentes. E me fala, qual a idade ideal para começar um tratamento? Porque assim, quando é que a gente realmente consegue verificar? Desde que nasce? Ou não, né? Depois que vai, né, criando esse vício, tarará. Mas tem uma idade, ou para começar, uma idade limite para o tratamento? Fala assim, olha, se não começar com até essa idade, não dá para fazer muita coisa. Existe isso ou não? Existe. Hoje a gente usa alguns guidelines, referências de assimetria craniana. Então, até os 4 meses, o mais indicado é que seja feito osteopatia ou fisioterapia pediátrica ou terapia manual para aquele caso. Do 4º mês até 1 ano e 2 meses, o bebê ele pode sim ter indicação de órtese craniana, que nada mais é do que um capacetinho, certo? O bebê usa o capacete para poder reformular, remoldar o crâniozinho dele. Então, até os 14 meses, ele tem sim tratamento, seja com a terapia manual ou seja com a órtese craniana. Após isso, a gente pede uma avaliação do neurocirurgião para ele determinar se essa criança precisa passar por algo cirúrgico ou não. Sabendo que existe um tipo de assimetria, que é a cranioestenose, que ela é unicamente cirúrgica. Então, um bebezinho que ele tem um estagna, né, tem um estagnamento do crescimento do perímetro cefálico, ele precisa fazer uma tomografia computadorizada para realmente ser feito o diagnóstico de cranioestenose e aí ser avaliado pelo neurocirurgião pediátrico para poder fazer a cirurgia. Então, é um caso, sim, específico de cirurgia. Todas as outras assimetrias cranianas, seja a plagiocefalia, a braquicefalia ou a escafocefalia, elas têm tratamento de terapia manual e com órtese craniana, cada um no seu tempo. Então, varia de acordo com a idade, varia de acordo com a gravidade e varia de acordo com o reposicionamento. Então, quanto mais cedo o bebê chega, mais chances ele tem, né, a família tem, de que a gente resolva o caso dele em menos consultas e em um tempo muito mais hábil. Então, bebezinhos, nasceu,
já precisa fazer uma coisa que é importante, que é o tummy time. E o tummy time é o tempo de barriga para baixo. Então, é o tempo que o bebê ele fica de bruços. Se ele dorme muito tempo em uma postura, seja de barriga para cima, durante o dia ele tá de barriguinha para baixo, várias vezes durante o dia. Então, a gente não pede, ele precisa passar 5 minutos direto de tummy time. Não, não precisa. Ele precisa ficar vários pequenos episódios de barriga para baixo. Porque aí ele diminui essa tensão que vai sendo gerada na parte posterior do crânio. Ou nas laterais. E até fortalece, né? A gente ouve que fortalece a musculatura Do pescocinho. Né? Nesse caso, que é único cirúrgico, tem alguma coisa a ver com a moleira? Porque a gente diz assim, não, quando a moleirinha fechou e não era para ter fechado, seria isso mais ou menos? Isso, A cranioestenose ela é exatamente isso. Ele é o fechamento precoce das suturas e das fontanelas. Então, o bebezinho que passa por uma avaliação, seja minha, ou seja do pediatra, ou seja de um enfermeiro, que na grande maioria das vezes, principalmente em cidades do interior, o acesso ao pediatra é mais difícil. Então, quem faz a puericultura é o enfermeiro. Então, vai verificando todos os meses, por isso a importância, né, de passar pelo profissional, para que ele vá medindo e vá pesando essa criança. Então, tá no segundo ou no terceiro mês consecutivo de que aquela cabeça não tá crescendo, então possivelmente ela tem, né, uma hipótese diagnóstica de uma cranioestenose. E aí precisa fazer o exame padrão ouro, que é a tomografia computadorizada. E aí, se realmente tiver o fechamento precoce dessas suturas, que são as linhas, né, que interligam os ossinhos, aí sim ele precisa passar pela avaliação do neuro para poder determinar a cirurgia. Você falou 3 tipos, 3 ou 4, não sei o que você Sim. falou. Qual é o mais comum? O mais comum é a plagiocefalia posicional. O que é isso? Traduzindo. É o bebê que dorme apenas de um lado. E aí, uma das consequências é por causa da alta incidência de bebês que têm torcicolo. Então, o torcicolo é essa inclinação do bebê do roxinho para um lado com a rotação para o outro. E aí, ele fica muito tempo deitado nessa mesma superfície. E aí ele vai amassando. A mãe tenta trocar a posição, daqui a pouco ele vira de novo. Por quê? Porque o músculo do pescoço está fazendo com que ele fique sempre inclinado para o mesmo lado. Bicho, já é tenso desde pequeno. Já tem esse problema. É o que eu digo, não tem nem boleto para pagar, mas tá tenso. E aí essa tensão dessa musculatura do pescoço, ela vai fazendo com que esse crânio ele tenha muito mais pressão, até pela a própria gravidade, e ele vai amassando mais. Então, esse é o tipo de assimetria que causa muita assimetria de face. Então, é o tipo de bebê que a mãe olha, se você passar uma linha no meio do rosto do bebê, você vai ver, essa testa é maior, esse olhinho parece que é maior, esse queixinho parece que tá torcido. Então, o crânio, ele sofre uma pequena torção, que é o que gera assimetria de face. Nossa. Ela já identificou em mim. Não foi? Tava só olhando. Olha só, tá vendo? Todo mundo analisa todo mundo. Olha, não tem jeito. Não tem jeito. Eu passo, aí eu conversando com os pais, falando o diagnóstico, olhando pros pais assim, meu Deus, talvez precisasse de um tratamento aí também. Mas tem jeito? Tem jeito ainda. Não tem não. Não, né? Depois que a formação óssea lá tá pronta, realmente não tem mais. E qual a diferença? Porque você falou assim, não, vai fazer um tratamento manual, outra coisinha que você falou, até chegar no capacete, caso precise do capacete. Explica pra gente quais são essas formas, assim, os tratamentos, né, as intervenções? Sim. Até chegar no capacete e por quê, né? Tá, então, um paciente que chega, a gente faz o escaneamento, então eu trabalho fazendo o escaneamento 3D. Tem 2 formas que são validadas, que é o craniômetro, né? Que é uma régua, então ela é bem mais de fácil acesso de conseguir. Então, alguns pediatras, alguns neuros, inclusive, já tem, né? Para poder fazer o diagnóstico mais preciso. E tem o escaneamento em 3D, que ele é o padrão ouro, então tem uma assertividade muito maior, né? Então, a gente faz o escaneamento em 3D. Com o escaneamento, a gente consegue determinar qual tipo de assimetria que aquele bebê tem. E qual é o grau. Então, ele tem uma plágio, ele tem uma bráquia ou ele tem um escafo, né? Então, ele é leve, ele é moderado, ele é severo ou ele é muito grave. Então, a partir desses pontos, a gente vai começar a trabalhar esse bebê. Então, preciso também trabalhar todas as tensões associadas. Então, às vezes, eu preciso associar com a fisioterapia motora, com a fisioterapia neuromuscular, né? Então, eu preciso encaminhar esse paciente para algum colega que trabalhe com essa área de desenvolvimento motor para diminuir aquelas tensões no corpinho para ficar de mais fácil acesso o crânio dele. A partir do momento em que a gente faz todo o protocolo, pensa como é que vai fazer, quanto tempo, as sessões dependem de
qual é a gravidade do bebê também. Então, tem bebê que eu preciso ver semanalmente, tem bebê que é a cada 15 dias, a 20 dias, depende de cada caso. E aí a gente passa as orientações, então eu passo todas as orientações para os pais de reposicionamento. Então, é essa a importância que os pais têm no tratamento. Então, eu preciso dar assertividade deles no tratamento. Então, eu preciso que eles reposicionem bem esse bebê, eu preciso que eles façam os exercícios que eu propus para ele, para que ele diminua a quantidade de consultas que ele vai ter que precisar comigo. E aí, esse bebê vai fazendo o tratamento, e aí a cada mês a gente vai repetindo esse exame de imagem, dependendo da distância das consultas, e a gente vai vendo se esse bebezinho vai melhorando. A partir do momento que ele vai melhorando, as consultas elas vão se distanciando e até chegar à alta. Existem alguns bebês que mesmo os pais conseguindo fazendo reposicionamento, mesmo a gente fazendo tudo direitinho no consultório, mesmo ele começando a evoluir bem, às vezes eles param de melhorar. E aí a gente faz algum exame de imagem para ver se está tudo certo, né? Até para descartar uma cranioestenose também. E aí faz a indicação. Então, eu converso com o pediatra, ou eu converso com o neuro da família, pra gente indicar a órtese. Então, a órtese, ela nunca é imposta à família. Ela é uma forma de tratamento. Então, eu converso com o pediatra, esse bebezinho a gente já tentou até aqui a osteopatia. E ele não está mais evoluindo. Então, o que é que a gente pode fazer por ele agora? A gente pode fazer a indicação da órtese craniana. Então, ele tem indicação de órtese. A família vai se mobilizar para conseguir fazer o tratamento com a órtese craniana. A gente faz o pedido da órtese, a órtese chega pra gente no consultório, o capacetinho. O capacete chega, a gente vai fazendo o tratamento e essa criança vai sendo acompanhada comigo até ele receber alta. Então, o tratamento com a órtese varia da idade do bebê e varia da gravidade também. Então, tem bebês, uma média entre 4 a 6 meses. Bebês mais novinhos que começam antes, mais perto do 4º mês, e bebês mais velhos podem ir até 8 meses. Então, a órtese, a gente vai modificando a órtese com o passar dos meses. Então, a cada consulta, a gente vai modificando aquela órtese e vai ajustando. E aí, o bebê, ele vai melhorando. Vai melhorando em quê? Porque, assim, o que eu gostaria de saber, para o bebê colocar, né, chegar a usar o capacete, ele interfere em quê, né? Porque... Qual o estágio dele? O que é que está acontecendo com ele que é necessário, né? Quais são os prejuízos que, se não tivesse intervenção da órtese, né, teria na vida? Teria na vida. Tá. Além de todas as consequências que eu falei pra vocês, né? Essa de desvio de septo, mordida cruzada, problemas na DTM, problemas de escoliose. Esse bebê, ele tá levando várias tensões por causa dessa assimetria. Então, o principal ponto que a gente consegue ver, que a gente consegue vislumbrar no consultório, tanto no meu quanto dos pediatras, né, de primeiro contato, a gente consegue ver que esse bebê tem algum tipo de atraso de desenvolvimento motor. Então, era pra ele, nesse mês, era pra ele tá rolando, ele não tá rolando ainda. Então, ele tem um atraso. Mas ele só rola pro lado direito. Ele não rola pro lado esquerdo, mas ele não rola pro lado direito porque ele tem uma assimetria no crânio do lado direito. Então, ele não consegue fazer o movimento de voltar. Por quê? Porque ele não usa muito essa musculatura do hemicorpo esquerdo, por exemplo. Então, ele tem essa dificuldade de conseguir rolar para o outro lado. Então, a gente precisa ajustar tanto a musculatura quanto a órtese. A órtese a gente sempre tenta fazer associado com a terapia manual. Então, o bebê ele usa a órtese para melhorar a simetria do crânio, então a moldar os ossinhos do crânio, e ao mesmo tempo, alguns bebês eles precisam, além do acessório da órtese craniana, eles ainda precisam da ajuda da terapia manual. Então, realmente vai variando de caso para caso, mas as famílias conseguem ver a melhora nos primeiros 20 dias de uso do capacete. Então, é bem rápido. É muito rápido. E tem que ser para fora, não tem aqui. Como que é esse capacete? Não, a gente já tem, né? Existem algumas empresas que trabalham, então, nacionalizaram já a órtese aqui no Brasil. Então, algumas fábricas já produzem e a gente já consegue colocar esse tipo de órtese. E existem órteses que são importadas também. Então, vai variando de empresa para empresa, sabendo que todas funcionam. A exemplo da ACD. A ACD, né, que é pelo SUS, o problema é que o tempo de espera é muito grande. E quando a gente fala de bebê, a gente corre contra o tempo. Então, se eu digo para a família, vocês têm até os 14 meses para a gente conseguir colocar. Muitas vezes não dá para ir para a lista de espera da ACD. E o tratamento é feito em São Paulo. Então, a família tem o custo de se deslocar até lá. E existem, assim, várias outras órteses no mercado. Então, vai cotando a que mais se encaixa com você. Aqui em Campinas, realmente, só tem eu trabalhando com a órtese em si. E a órtese
tem a venda aqui ou vem de fora? Assim, vem de outra cidade? Vem da República Tcheca, é de Ostrava. Então, é importada. Hoje eu trabalho com a órtese importada. Mas ainda existe várias outras órteses que são daqui. Mas, assim, produção nossa aqui do Nordeste a gente ainda não tem. É realmente mais do Sul ainda. Se eu começar o tratamento do meu bebê, a partir do momento que eu identifiquei, sei lá, 3 meses, né, 2 meses, 4 meses, com o desenvolvimento da terapia manual, né, da intervenção manual, é possível que ele não consiga, para não usar o capacetinho? Com certeza. Hoje, mais de 90% dos pacientes que eu atendo são pacientes de terapia manual. Então, começam com terapia manual, vão com terapia manual até o final. E não precisam da órtese. São pouquíssimos os casos que precisam de órtese. Então, se a gente for dar um exemplo de bebê que chega e que já tem indicação direta, é, por exemplo, um bebê de 7 meses, 8 meses. Então, ele já está na mais da metade do processo. Por que a gente diz 6 meses? Porque a curvatura que o bebê vai crescendo de perímetro cefálico, ela é muito ascendente nos primeiros 6 meses. Então, o perímetro cresce muito nesse tempo, dos 6 primeiros meses. Depois dos 6 meses, ele continua a crescer, mas ele cresce um pouquinho menos. Então, com o exame de imagem, a gente consegue ver o quanto aquele bebê está crescendo mais para o lado direito, por exemplo, do que para o lado esquerdo. Então, tá faltando aqui crescer 2 centímetros para esse lado para ficar simétrico com o outro lado. Então, se aquele bebê, depois dos 6 meses, ele só vai crescer meio centímetro, então a conta da matemática não vai bater. Então, não é fisioterapia, se torna matemática. A gente não consegue fazer com que aquele bebê, mesmo com reposicionamento e mesmo com a fisioterapia, ele vá crescer para aquele lado. Até porque, depois do 5º mês, depois que o bebê já aprendeu a rolar, os pais relatam que é muito mais difícil conseguir deixar ele dormir só do lado que a gente pede. Então, atrapalha na terapia isso. Então, assim, é um bebê que tem grandes chances de precisar usar a órtese, passou dos 6 meses. Certo. E como esse uso da órtese é contínuo, é como um aparelho, você bota e não pode tirar, ou é um tempo? Tá, como é que funciona a órtese? A órtese craniana, ela é feita sob medida. Então, a gente faz o exame de imagem do bebê, encaminha o exame e a órtese chega. Então, quando a família vai buscar a órtese no consultório com o bebê, eu coloco o capacete e aí a gente passa todas as orientações. O bebê ele precisa usar a órtese craniana 23 horas por dia. Nossa! Bastante tempo, né? Então, assim, o que a gente pega é o tempo de crescimento do crânio. Então, se ele tá sem usar a órtese, possivelmente o crânio vai continuar crescendo pro lado que ainda é errado. Então, eu preciso que esse bebê, ele utilize a órtese às 23 horas por dia. O bebê, ele tira a órtese quando ele tá com febre, porque ele precisa, o corpo precisa colocar essa febre pra fora, realmente. Quando vai pro pediatra, pra medir, pra pesar. E pra tomar banho. Então, o bebê, ele tira a órtese pra poder tomar banho também. Então, ele dorme com a órtese, faz parte dele. Então, todo mundo pergunta, mas ele se incomoda? No começo, ele vai se incomodar. Então, ele vai suar mais. É porque o suor da gente é pela cabeça. Então, a gente não sente tanto porque o vento tá lá batendo. Mas, a partir do momento que a gente bota algo na cabeça que vai abafar, então, acaba que abafa um pouquinho os poros, né? E esse bebê, ele precisa de expansão, né? Ele precisa de expansão para que o suor vá diminuindo. Então, como vai estar mais abafadinho, então ele vai suar um pouquinho mais, mas depois o corpo dele, o próprio organismo vai se adaptar. Então, o bebê sai do meu consultório, ele não sai usando a órtese às 23 horas por dia, ele sai usando um pouquinho e tirando um pouquinho, usando um pouquinho e tirando um pouquinho. A gente vai dosando o momento que aquele bebê vai estar apto a usar direto o capacete. E aí é que toda a família me pergunta, mas ele não vai se adaptar? Eu disse, mãe, vai. Não se preocupe, eu nunca tive nenhum bebê que rejeitou a órtese. Nunca aconteceu. Então, assim, vai funcionar. Então, vocês só precisam ter calma e ter paciência, porque eu sei que o processo é chato, né? Então, assim, as mães sofrem mais do que os bebês. O sofrimento é maior dos pais do que do bebê. Totalmente. Os pais sofrem bem mais. Então, aí chega no final do tratamento, hoje, eu sempre digo aos pais, vocês estão vindo buscar a órtese e hoje vocês estão dizendo que não, que estão com pena porque não querem colocar. Vocês vão chegar no tratamento, daqui a 4 ou 5 meses vocês vão me encontrar, eu vou querer tirar a órtese, vocês não vão deixar. Por quê? Porque a criança já tá mais velha, já tá começando a engatinhar, já tá começando a andar, então cai, anda, bate no chão e não tem nada. Porque acaba, a órtese, ela começa a ser
um objeto de proteção para a criança. Então, ela bate, cai, e ela não dói, ela acha engraçado. Então, a partir do momento que tira a órtese, que ele bate, que ele chora, os pais, não, eu quero tirar, não. Vai usar o capacete até, agora você quer. E existe preconceito da família em relação ao uso da órtese, né? Assim, uma família que está com uma criança ali usando a órtese, fica com vergonha de sair com ela, de mostrar foto. Eu acredito que no começo, assim que eu comecei aqui em Campina, acontecia muito. Então, no começo foi bem difícil, assim como tudo, né? Então, algo novo assusta. Então, os pais realmente ficaram receosos, assim, não vou sair mais com ele, né? Então, eu vou ficar em casa pra ninguém ver, pra ninguém ficar perguntando. Mas hoje não, já é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo já sabe. Alguém já teve algum parente que já foi tratado. Então, hoje não é mais um preconceito. Mas os pais, na verdade, os avós, eles sentem muito mais pena da criança. Tira isso, ele tá com calor, ele tá suando muito, ó o bichinho, tire isso. Aí acabam que eles tiram um pouquinho também. Mas assim, um preconceito hoje, eu não diria que não é mais. Então a gente já conseguiu quebrar um pouquinho esse tabu. Porque a gente sabe que é necessário. Então não é estético, né? É funcional. Existe um tipo de assimetria que ela é estética, até tal grau, por exemplo, existe. Então, existe uma porcentagem que a gente consegue dizer, não, isso é estético. Isso não precisa tratar. Mas, a partir do momento que passa disso, que é algo ortopédico, que é algo funcional e que a gente consegue ganhar a confiança daquela família, mostrar para aquela família que realmente é necessário, aí sim, eles conseguem fazer uma adesão muito maior ao tratamento. Mas, no começo, foi bem difícil. Tô captando, digerindo tudo isso. Processando aí tudo o processo. Processando todas as informações. É muita informação. É muita informação. E a importância desse trabalho, né? Porque, assim, quando o Pedro nasceu, meu filho, imagina que eu ia saber o que é isso, né? Ou que a gente só ouvia a moleirinha mole, né? Dizer o quê? Não, bota assim pra não ficar torto, né? Sim. Esse tipo de coisa, mas eu nunca ia imaginar que isso ia prejudicar o desenvolvimento, né? Tudo da criança. Isso, e é interessante, como na psicologia, né? Hoje o povo diz assim, antigamente não tinha isso, antigamente não tinha TDAH, antigamente não tinha TEA. É a mesma coisa, porque não tinha o diagnóstico, não existia o estudo sobre isso, né? Eu acho que só os casos graves, né? Sim. É que, assim, alguns poucos anos atrás, né? Tinha alguns lugares que iam, que eram levados para esse tratamento, né? Como uma pessoa que eu conheço que levava para São Paulo, tinha que ir de 15 dias, de mês em mês, para regular a órtese para São Paulo, né? Então, não é uma coisa também muito nova, né? Como a psicologia, né? Como as descobertas que tem. Então, o povo diz, não, antigamente não tinha isso. Tinha. Só que só tinha-se o prejuízo e você não dava nome. Exatamente. É o que eu sempre digo aos pais. Os avós, né, geralmente, quando vão pra consulta, eles dizem, mas no meu tempo tinha isso e tá todo mundo vivo. Vó, em nenhum momento a senhora escutou dizer que não vai viver. Vai viver. O problema é que vai viver com muito mais qualidade de vida do que a gente vive hoje. Então, a nossa geração é uma geração de sobreviventes, na verdade, né? A gente foi criado de bolo. Hoje, os pais estão bem mais ativos, né? A família está muito mais engajada em um crescimento muito mais saudável. Então, é isso que a gente tenta ofertar para o nosso bebê, né? Então, para as nossas crianças, a gente tenta ofertar o melhor que tem. Então, sempre existiu? Sempre. O que está de diferente agora é que existem mais profissionais capacitados em fazer o diagnóstico e mais profissionais capacitados em fazer o tratamento. Então, acho que é essa a diferença do que a gente tinha antes para o que a gente tem agora. Isso, e as pessoas também estão procurando mais o conhecimento, né? Tá vendo que tá alguma coisa errada? Não, eu vou procurar. Tem um profissional. O que tá acontecendo? Né? E tá tendo uma abertura maior também, né? Eu acho que isso facilita bastante, né? Com certeza. Agora, também tem um outro lado, por exemplo. Né, minha amiga e tal, que eu te conheci por causa dela, quando ela começou a levar e tal... Não, porque isso dificulta, né? Que vai ter sinusite, né, enxaqueca e tal. Mas minha filha sempre teve, tá aí, viva, né? Vai pro hospital, vira e mexe assim. Mas eu não quero que minha filha viva no hospital. Se existe a possibilidade de melhorar o estilo de vida, né? Com certeza. Vamos buscar. Então, é engraçado como as pessoas se preocupam, se incomodam porque você tá procurando uma solução.
Né? Então, se eu não tiver oportunidade, por que você vai ter? Com certeza. Né? Isso é muito ruim. Né? Ainda bem que ela foi atrás e tá sendo sucesso aí. Graças a Deus, tá falando muito bem. É o que eu sempre digo aos meus colegas, né, que são ou fisioterapeutas, ou são os próprios pediatras, os próprios enfermeiros que fazem esse contato, né, de profissional, de primeiro contato, a importância de você fazer o diagnóstico. Você não precisa dizer, ele tem tal coisa, mas você precisa dizer que tem. Então, você não pode ser relapso de passar por você um paciente desse e não avisar. Porque a família vai achar que é estético. E é um problema da família se vai querer resolver ou não. Então, o nosso trabalho é orientar aquela família. Né? Então, você avisa que tem, e aí se ela vai procurar tratamento ou não, é responsabilidade dela e com a consciência dela. Isso. Então, o que ela vai fazer daqui pra frente, deixa que a família resolva. Mas a gente, como profissional, a gente precisa, sim, avisar, alertar a família. Porque a gente não tem esse olhar, né? Vocês têm, né? Se a gente chega lá no pediatra, no fisioterapeuta, né? Por exemplo, eu tô lá com a minha filha e tal, não sei o que, aí você olha pra mim, olha pra criança e fala assim, então, mãe... Precisa. Né? Mãe, vai procurar, vai. A mesma coisa a gente, né? Às vezes a gente vê uma criança, alguma coisa, uma pessoa que tá desorganizada, você percebe, é nítido pra gente. Né? Então você chega e fala assim, olha, você já fez terapia? Né? Você, tá tudo bem com você e tal, né? Procura um profissional. Porque você vê que a pessoa tá precisando e às vezes ninguém chega lá pra falar. E vai facilitar tanto a vida dela. Né, vai melhorar a vida dela, a qualidade de vida. Com certeza. Né, eu acho que é mais ou menos o caso de vocês também. É bem isso mesmo. O profissional do primeiro contato, ele tem uma responsabilidade gigante de impactar positivamente ou negativamente aquela vida, aquela família. Então, assim, a quem eu conheço, eu sempre digo, procure. Então, você não pode, não... Levei pra alguém diz, não, isso é besteira, isso é estético. Tá, mas ele acha que é estético. Ele não tem a certeza. E a saúde, com a ciência, a gente não trabalha com o achismo. A gente trabalha com o que tem de mais atualizado. Então, não é estético. Então, mas é porque a gente foi em fulano de tal e ele disse que era estético. Tá, mas ele acha. Eu tô mostrando pra você que não é. Então, Então, a gente tem que provar como um mais um são dois, de que aquilo não é só estética. Pode ser estético? Pode. Mas também pode ser algo ortopédico e funcional e que vai realmente desencadear uma gama de coisas lá na frente para essa família. Como é que eu vou saber? Só fazendo tratamento, fazendo avaliação. E é preciso fazer uma avaliação com um profissional capacitado. Então, assim, é uma área hoje que está muito aberta, então todo mundo conhece, todo mundo quer trabalhar com essa área, mas você precisa fazer uma especialização, você precisa saber avaliar e você precisa saber fazer um diagnóstico realmente preciso. Porque se você não faz, você ainda está atrapalhando ainda mais aquela vida daquela criança, até que encontre algum profissional que realmente vai saber o que precisa fazer ou não com aquela criança. Para a mãe que está ouvindo a gente e te assistindo, percebeu alguma coisa diferente? O que seria esse diferente que você poderia dar uma dica de falar assim, olha, talvez isso aqui de diferente no seu bebê possa ser que seja e procure um tratamento, ou procure uma avaliação, uma opinião. Tá, o ponto-chave de procurar avaliação é a mãe achar que tem alguma coisa errada com o bebê. Mas eu já fui em fulano, em um profissional X e ele disse que não tinha nada. Mas a mãe ainda tá com aquela dúvida. O sexto sentido da mãe é muito maior do que a ciência. Então, se a mãe acha que tem alguma coisa com seu filho, procure outra opinião. Você vai encontrar algo que realmente lhe convença. Então, isso eu vivo diariamente. Mas eu já passei várias outras pessoas antes de você, mas eu ainda não estava satisfeita com o que foi dito. Então, até chegar aqui, hoje não. Hoje, realmente, tudo o que eu achava bate com o que você está me dizendo. E aí, isso vale muito. Então, assim, um bebê que é muito tenso... Dana, como seria um bebê muito tenso? Muito irritado, não dorme bem, chora muito. Então, tem um choro estridente, um choro que não consegue ser acalentado muito rápido, que não dorme no berço. Toda vez que você bota no berço, ele chora. Toda vez que bota no berço, ele chora. Pode ser que ele tenha algum tipo de tensão nessa musculatura do corpinho dele. Então, essa musculatura pode gerar uma tensão na calota craniana, que pode gerar uma assimetria. Então, olha pro bebê na hora do banho, olha a cabecinha dele, vê se tem alguma coisa que realmente não tá harmônico ali. Então, olha, tem um olho maior, um olho menor, uma bochechinha, essa aqui é muito gordinha, essa aqui é muito pequenininha. Só olha para esse lado, não olha pro outro, só vira para esse lado, só mexe esse braço. Então, tem alguma coisa. Então, você precisa procurar, seja um médico ou seja um fisioterapeuta. Muito bem, viu aí?
Adorei as dicas. Ótimo. Gente, é sério, eu tô encantada com o assunto porque foi muito impactante, né? Como eu tenho alguém perto, que eu só descobri por causa dela, e como tudo faz sentido, né? Quando você vai olhando, ela falando, e eu lembrando desse bebê, falando, gente, como faz sentido. E como é importante, né? O conhecimento, ao que a gente faz aqui, levando conhecimento. Pois é. Né? Sensacional. Muito obrigada, né, pela tua participação. Acho que foi de grande valia, Com assim. certeza. E enriquecimento mesmo, né? Eu acho que isso é muito bom, cumprindo o papel do podcast, né? Levando para as pessoas que muitas vezes não sabem nem como começar. Sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe nem por onde começar, quem procurar. Isso. Né? Sabem que existe, né? Não sabe nem Como que existe. você, Como não sabe eu, nem né? que Pessoa existe. extremamente assim, antenada com as coisas. Mas eu não sabia mesmo. E assim, né? Tudo bem. Só E a descobri gente vai assim, vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo novas coisas. E a partir de agora é aquela coisa. Até o momento em que a gente não sabe do assunto, a gente não tem responsabilidade de nada. A partir do momento que a gente aprende sobre o assunto, aí sim a gente, né, se torna parte de fazer função na vida de alguém. Então acho que é bem isso. A gente precisa disseminar o conhecimento para todo mundo, porque às vezes não serve para mim, mas serve para uma amiga, serve para um irmão, e assim vai. E eu acho que tem muito a ver também com o meio em que você vive. Por exemplo, a gente tem filhos já mais velhos, que na nossa época não se falava nisso. Sim. Então, hoje deve ser mais disseminado, assim, as pessoas têm mais informações. Quem tem bebês, né? É algo que pode já ser falado mais. Isso. Mas pra gente que já tem os filhos maiores, mais velhos, você não Não é mais É, o seu nicho, né? Isso. Aí é importante porque justamente você vai ter netos, vai ter sobrinhos, vai ter pessoas que você pode auxiliar, Com certeza. não é? Massa demais. Vamos colocar os contatos dela aqui, tá certo? Precisou? Procura. Procura, né? Tem o Instagram. Qual que é o seu Tem. Instagram? lidaianacatão.fisio. Isso, vai lá. Ela também faz caixinhas de pergunta e tal. Entra lá no Instagram, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom que vai tirar suas dúvidas. Com certeza. É isso? Muito Meninas, obrigada. obrigada, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E que bom, fiquei muito feliz de verdade com o convite. Ai, Nós muito que obrigada. agradecemos. Foi Muito ótimo, obrigada. ótimo. Obrigada. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Compartilha. Lembrou de alguém, né, Duda? Ativa o sininho. Isso. Vai lá. Dúvidas, críticas, sugestões, é só mandar pra gente. Não é? Estamos aí no Spotify, no Deezer, no Instagram e no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Vai lá, convida mais alguém, chega pro pessoal, pro amiguinho e fala: ei, vai lá no Papo em Mente que é top das galáxias, não é não? Pois é. Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.